Olá, boa tarde, tudo bem? Como estão vocês? Hoje eu deixei alguns segundinhos da entrada aqui porque o pessoal do Hangout disse que o começo se perde quando eu começo a falar. Então, numa quarta-feira, né? Uma quarta-feira de retorno, pelo menos aqui no Sudeste, de nuvens, temperatura baixando, e hoje começaremos a esquizofrenia, tá? Então, vamos com calma, vamos devagar, não é uma temática tão fácil assim. Boa tarde a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam os áudios no SoundCloud, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela companhia. Aqui também algumas pessoas já chegando no YouTube, tá bom? Pierre, o Mário, a Ellen, a Lourdes, a Rosimari, a Sandra, a Ângela, o Dioclésio, a Rose, a Rosita, a Cati, a Maria, o Emerson, isso, a Dayana, o Edson, o Carlos, a Carol, a Maria Siviero e a Mauralice. Ok? Então eu vou mostrar aqui. Vai parecer confuso, mas eu só quero esclarecer isso para vocês, tá bom? Para que vocês entendam por que tem essa diferença na apresentação. Tá? Vai ficar confuso, mas não se assustem. Viu? Essa aqui é a tela do Hangout, ela se multiplica porque eu estou mostrando ela, então gera, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, tem uma estrelinha no canto do chat, que quando eu clico nela, só os comentários com estrela aparecem para mim, tá? Então é por isso que é só aqui no Hangout que eu falo o nome das pessoas, porque eu não preciso ficar procurando. Então a Shirley de Pirituba, São Paulo, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Edith de Rio de Janeiro, está no ônibus, a Sandra Regina de São Paulo, capital, a Estela de Santa Catarina, Blumenau, Estela Xavier, a Elizabeth Sartori de Cuiabá, Mato Grosso, o Cristiano de Tapetininga, São Paulo, e a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. Então eu espero que isso tenha ficado claro, para não parecer que é uma preferência ou outra, porque não tem diferença, o acesso não é pago, é nada, é só porque não tem como ficar caçando o comentário no YouTube com a mesma facilidade. A estrela quem coloca sou eu, tá? Conforme vocês colocam, e depois eu vejo elas, tá bom? Então é isso aí. Seguindo, agora com tudo esclarecido, este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Estamos no encontro de número 63, capítulo também 6.3, Esquizofrenia, parte 1. Valeu, Emerson. Também deixei uma pergunta aqui no chat, mas só a Edith respondeu. Obrigado pela resposta, viu, Edith? Questionando sobre simpatia. Vamos, então, entrando no texto. Tá? Eu só vou fazer aquele esclarecimento inicial, porque, por se tratar de um estudo de esquizofrenia, diferente do toque, esse começo vai ser um pouco mais teórico. Tá? Então, 2 slides de Joana e o resto só nota do expositor. Mas não serão, assim, as 3 partes do estudo. Eu acredito que o estudo terá 3 partes. Tá? É porque sem esse aprofundamento inicial, não é possível seguir. Ok? Então, depois, no segundo ou na terceira parte, nós entraremos também, mesmo que superficialmente, nas questões espirituais e etc. Mas essa primeira tem que ir para o campo psiquiátrico mesmo, não tem outro jeito. Okay? Então pode soar um pouco difícil, mas do começo ao final, se a conexão estiver bem, conexão mental, não só da internet, né? Mas se a sua conexão estiver bem ligada aqui, vai dar para entender com clareza essa nuance, né? O que é esquizofrenia, porque para muita pessoa, esquizofrenia é só o estágio final da doença, né? A pessoa que, tá louca no meio da rua, gritando, quebrando coisa, pôs fogo na casa, mas não é só isso, tá? Tem muito mais coisa envolvida, como veremos nesses estudos. Boa noite também, Rita. Correu e chegou. Maís Oliveira, Maria Valdeci, Idete, Regila, Gislene e o Rubem. Muito bem-vindos, muito obrigado. Roberto, beijo também. Vamos lá. Nos transtornos psicóticos profundos, a esquizofrenia destaca-se aterrorizante
em face da alienação que impõe ao paciente, afastando-o do convívio social e conduzindo-o à vivência da própria incúria, sem a capacidade de discernimento que se encontra embotada. É legal perceber um ponto aqui. Nos transtornos psicóticos profundos, a esquizofrenia destaca-se aterrorizante. Tá? Então, existem outros transtornos psicóticos. Em face da alienação que impõe ao paciente, afastando-o do convívio social e conduzindo-o à vivência da própria incúria. Ele fica refém apenas da falta de contato que ele tem com a realidade. Então, ele não está preocupado com nada, ele não está se cuidando de nada quando esse quadro se instaura. Tá? Olha, afastando-o e conduzindo-o. Por quê? Porque é um movimento que ultrapassa a vontade do indivíduo. Então, nesse ponto, ela acertou. Tá? É uma imposição e depois que isso está em ponto, afasta-o. Tá? Quer dizer, ele não tem força para lidar contra aquilo. O esquizofrênico não tem condições de lutar contra aquilo. Ou seja, não adianta dialogar. Pode ter uma atenuante aqui, outro ali, mas é muito arriscado. Né? Eu acredito que em outro momento eu contei isso, mas por via das dúvidas conto de novo, que quando trabalhava como psicólogo hospitalar, em dado momento entrou um indivíduo na UTI em surto psicótico, no pronto-socorro em surto psicótico, e começou a dar soco em enfermeira, deu um soco numa enfermeira, cotovelada numa senhora, e aí todo mundo saiu correndo. Até quem estava doente levantou. O pessoal do atestado levantou e saiu dando cambalhota. Foi uma cena incrível de se ver. Mas não é o ponto aqui. O ponto é que ele começou a bater. Ele devia ter 1,90 m de altura e pesar uns 110 quilos, assim. Era um trator. E aí ele começou a bater em todo mundo. O pessoal isolou o corredor, ficou todo mundo na porta, porque a pessoa tem medo, mas tem curiosidade, né? E ficou olhando, o cara começou a tirar a roupa, já estava pelado, andando de um lado para o outro, ameaçando que ia matar a enfermeira. Aí eu olhando, porque é um surto psicótico, não há o que se fazer nessa situação que não seja uma intervenção farmacológica, né? Aí as pessoas começaram a olhar para mim, assim, os outros funcionários. Vai lá. Você não é um psicólogo? É isso que você acha que um psicólogo faz? O cara tá louco para achar alguém para tomar um soco na cara, eu vou dar a minha só porque eu tenho esse diploma? Não, senhora, não vou não. Não tenho o que fazer. Tá? E muitas vezes a pessoa em início de formação, recém-formada, isso é para enfermeiro, para qualquer um que atue na área da saúde mental, acha que vai conseguir. Não, peraí, deixa que eu vou lá conversar, e ele não consegue. Porque é uma psicose, ele não tem controle do que ele está fazendo. Tá? Se for uma psicose religiosa, por exemplo, o indivíduo está lá enxergando Satanás chegando. Não adianta você vir com um discurso bonito, ele vai te bater, vai te agredir, pode até te matar. Então é necessário primeiro a contenção. Essa contenção, para se ter uma ideia, a contenção acho que precisou de 5 ou 6 policiais, eu e mais uma pessoa para conter o indivíduo, para que ele conseguisse ficar parado, tensionando todos os músculos, porque a força do indivíduo dobra nesse momento de crise, para conseguirem dar uma injeção na nádega dele, provavelmente era o Aldol, para que ele se controlasse e só depois vinha a intervenção psicológica. Tá? Então, o que acontecer se meu filho começar a quebrar as coisas em casa numa crise de esquizofrenia? Não vá lá segurar o braço dele, porque é a mesma coisa que tentar acordar um sonâmbulo. Pode ser pior. Tá? Como eu disse, pode acontecer de ao ouvir a voz da mãe, ele ter aquele momento de lucidez e tal, mas é muito mais propensão de que ele vá para cima, porque neste momento ele não está consciente de seus atos, ele está sendo manipulado por essa doença, então ele não está enxergando mãe, não está enxergando namorada, não está enxergando o parapeito do prédio, ele pode chegar, inclusive, ao suicídio, tá? Lá na crise, no estado grave, não tratado, não controlado. Então, é isso. Denominada por Freud como neurose narcisista, identificada por Kraepelin, que estabeleceu como sintoma frequente a indiferença ou embotamento afetivo, coube a Bleuler assinalar que o paciente é vítima de uma desagregação do pensamento, que produz certa rigidez com extrema dificuldade de exteriorização dos sentimentos, não sendo, portanto, imune à afetividade. Aqui no Bleuler tem gente que fala Bleuler, tem gente que fala Bleuer, tem gente que fala vários
vários nomes, tá? Então você pode ouvir esse sobrenome dele de várias maneiras, assim, pela língua portuguesa não ser tão acurada nesse sentido, né, por ser um nome estrangeiro, tá? O Vitor, o paciente depois se lembra do surto ou está totalmente inconsciente? Casos e casos. Casos e casos. Às vezes, no momento do surto, ele pode até ter uma consciência, mas ele não tem controle, sabe? Já atendi o indivíduo, porque muitos acabam até usando drogas, né? Ou pessoas que usam droga acabam desenvolvendo quadros esquizofrênicos, assim, por muita constância. E o indivíduo falava, eu vi o que eu estava fazendo, eu estava indo para cima da minha mãe, mas eu não conseguia controlar, porque tinha uma voz na minha cabeça falando que se eu não matasse minha mãe, ela iria me matar. E depois ele entra em contato. Mas pode ter aquele que fala, eu nem vi o que aconteceu, cara. Ele acorda e está lá uma pessoa que ele ama, com o nariz todo sangrando. Essa crise pode durar, às vezes, a pessoa sai correndo e fica uma semana para a rua. São quadros e quadros, assim. Depende da intensidade do surto, depende do quanto a pessoa tem controle, né, do grau de fisiológico da doença, então não dá para falar é A ou é B. Tá? Então aqui, denominada por Freud neurose narcisista, que é um indivíduo nesse momento, né, por ser narcisista, ele não conseguiria olhar para outra coisa que não seja a si mesmo. Tá? Mas é muito mais relacionado a uma fixação numa fase infantil, tá? Porque todos nós passamos pela fase de narcisismo, né? Um momento em que o mundo gira ao nosso redor. Quando nós somos bebê, nós somos narcisistas. Eu não estou nem aí se minha mãe quer dormir, eu vou chorar porque eu quero mamar e ponto final. Eu não estou nem aí se meu pai está assistindo o jornal, eu vou sujar a fralda e ele que venha trocar. Porque isso é um movimento narcisista, não é uma questão de eu faço isso porque eu sou sádico, porque eu sou mal. É porque naquele momento eu não tenho como me conectar com o não eu. Tudo é eu. Quando eu falo é eu, não é concordância errada, não. É assim, tudo é eu. Não tudo sou eu. Tá? Então, quando ele olha extensões daquilo tudo, é ele. Ele entende, a minha mãe está vindo trocar a minha fralda. Ele entende que quando ele chora, a fralda fica limpa, e é uma extensão dele. Quando eu choro, tem uma parte minha que aparece aqui e limpa a minha fralda, é o que ele enxerga a mãe. Tá? Eu sempre coloco aqui. Se você tampa o olho, a criança não te vê. Se você abre o olho, ela te vê. O que é isso? Se não está dentro do mundo dela, não existe. Só passa a existir a partir do momento que ela pode captar pelos sentidos. Então, uma conexão narcísica mal realizada, uma fixação neste ponto, me levaria a pensar o tempo todo apenas em mim, apenas na forma como eu me relaciono com as coisas. Tá? Só que depois, não vou aprofundar nessa questão, porque ela coloca isso só por informação. E aí, quando coloca aqui do Kraepelin, ele chamava isso de demência precoce, porque a demência já existia, né? E existe até hoje, né? Algumas, imagine um Alzheimer, por exemplo, pessoas que quando não tinham muita noção ainda de neurologia ou psiquiatria, era uma demência. Então, isso costumava acontecer com pessoas de 50, 60, 70 anos de idade. De repente, você tem um rapaz de 21, né, comendo sabonete como se fosse um cachorro-quente. Esse cara demenciou, esse cara tá louco, né? Então ele chamava de demência precoce, porque ele acreditava que o mesmo quadro que levava a um adulto, a um idoso, a demenciar na terceira idade, estava acontecendo precocemente com certos jovens, tá? Então por isso que depois foi refutado como uma extensão do Blair. Então começou a ver que não é bem assim, tem uma outra coisa que é diferente disso, que não está relacionada só com a demência, que é aí onde o Bleuer entra. Assinalar que o paciente é vítima de uma desagregação do pensamento, que produz certa rigidez, com extrema dificuldade de exteriorização dos sentimentos, não sendo, portanto, imune à afetividade. Então, ele tem dificuldade de exteriorizar os sentimentos, o pensamento dele está desagregado, mas ele não deixa de sentir. Então, um esquizofrênico pode chegar até a casar, se apaixona, né? Não é que a pessoa que tem Alzheimer, às vezes ele olha para a esposa e fala, o que você está fazendo aqui? E ataca a esposa.
Vamos matar essa mulher não tem que estar aqui em casa, não. Já vi uns quadros de Alzheimer assim que vai lá na casa do indivíduo para ver e ele quer tirar essa mulher daqui, ela tá querendo me envenenar. E a esposa, 40 anos casados. Então, a partir do momento que isso fica diferenciado, o esquizofrênico ele não perde essa conexão afetiva necessariamente. Ele ama a mãe, ele sabe quem é a mãe, o pensamento dele desagrega, ou seja, não está mais conectado. A ligação entre um pensamento e outro não é conectada, então o mundo dele fica confuso, fica fantasioso. Ele tem uma informação, só que essa informação não se conecta com a outra. E tem uma outra aqui. Então, se essas informações vêm separadas, naquele momento ele pode ter a informação seguinte: eu tenho minha mãe, eu amo a minha mãe, e tem pessoas que querem me matar. Quando isso tudo desagrega, ele pode pensar: esta mulher quer me matar para me tirar da minha mãe. E aí ele vai para cima dela. Tá? Mas não significa que a afetividade dele não exista. Ele tem afetividade. Vamos ver aqui. A Kate não sabia que era tão tenso assim uma crise. É tenso, é feio. Quando ela se relaciona com crise... Com a crise voltada para um quadro de droga, por exemplo, de drogadição, também ela pode ficar muito pior, sabe? É muito pior. Vamos ver. A ciência sabe diferenciar quando é esquizofrenia e obsessão? O Edson pergunta, a primeira vez dele ao vivo. Não sabe, Edson, porque a ciência não reconhece obsessão, né? Então não existe obsessão para a ciência, não existindo obsessão para a ciência, não há diferença, é tudo esquizofrenia. Se eu disser que eu estou conversando com o meu mentor espiritual, é esquizofrenia, né? Ou um surto psicótico. Tá? Não estou dizendo que não existam pessoas que creem nisso, tá? Não é uma coisa tão rígida, mas eu não vou conseguir colocar lá um artigo científico na Cielo, por exemplo, esquizofrenia ou obsessão, tá? Não vai ser aceito e vai ser refutado porque eu não tenho como provar a obsessão de forma nenhuma, a não ser pelo método empírico, mas isso não necessariamente é suficiente. Perguntas? Não conheço. Calma que nós chegaremos lá, é só o segundo slide, calma. Serão 3 horas de estudo sobre esquizofrenia. Talvez algumas perguntas já sejam respondidas. Roberto, acabou o horário de verão, verdade, Roberto, tinha sumido lá no Japão. O horário de verão afeta mais ainda, né? O Roberto costuma acordar para assistir os estudos antes de trabalhar. Então, nós vamos focar aqui primeiro em Bleuler, tá? Do que Joana está falando aqui, porque seria o ponto final de tudo isso, né? Não precisa passar por Freud, Krepper, nós vamos passar por Bleuler para entender qual era o ponto de vista dele, só para ter uma base do que se trata. Nota do expositor. Paul Eugene Bleuler, 1857-1939. Foi um psiquiatra notável por suas contribuições no campo das doenças mentais e por ter cunhado os termos esquizofrenia, esquizoide, autismo e ambivalência. Então foi esse cara aqui que cunhou esses termos. Provavelmente muita gente não sabia, tá? Mas em artigos científicos é que ele ia estruturando esse pensamento. Aqui, Mike, continuando em nota do expositor. Bleuler e a compreensão da esquizofrenia, um artigo de Bernardino Rocha. Eugene Bleuler, em 1911, considerou que o funcionamento aparentemente demencial dos doentes acometidos pela denominada demência precoce de Kraepelin não correspondia a um déficit global, progressivo e irreversível de toda a atividade psíquica, mas sim a uma desagregação da natureza associativa do funcionamento psíquico, que condiciona um comportamento global negativista e, como tal, desligado da realidade exterior. Denominou assim a doença de esquizofrenia, de esquizen, que é dissociado, dividido, e phren, que é cérebro, pensamento. E, segundo Bleuler, não correspondia a um vazio demencial, nem mesmo a um estado residual irreversível,
mas a um colapso da capacidade de estabelecer relações intersubjetivas e a uma espécie de atrofia a este nível. Aqui o subjectivas é porque o texto dele é em português de Portugal. E eu não apaguei o C. 1911, é lá onde estamos. Tá? 1911. Considerou que o funcionamento aparentemente demencial dos doentes acometidos pela denominada demência precoce, porque até então era o que predominava, o estudo de Kraepelin, não correspondia a um déficit global, progressivo e irreversível de toda a atividade psíquica. Ou seja, depois que o indivíduo começava a demenciar, adeus. Ele não vai voltar. Tendo lapsos, até que ele demencia por completo. Mas ele percebeu que, neste sentido, esse diagnóstico de demência precoce poderia estar errado, porque o indivíduo não tinha um déficit global, era centralizado e não era irreversível. Ele depois voltava, ele podia ficar bom. Então foi aí que começou a se levantar o questionamento. Talvez isso aqui não se trate de demência, mas de alguma outra coisa. E aí é onde ele manifesta esse ponto de vista. Correspondia ao que, então? Segundo ele, a uma desagregação, que é o mesmo termo que Joana usou, da natureza associativa do pensamento psíquico, porque os pensamentos não conseguem mais naturalmente se associar. A forma como a sua mente funciona, ela é natural e ela é associativa. Quando eu falo alguma coisa aqui, você já faz uma conexão com o que eu estou falando, da língua portuguesa, essa conexão te leva a uma frase, essa frase gera um sentimento e você vai se lembrando. Então, se eu falo, a criança que apanhava do pai, você apanhou do seu pai, você vai lá quando você apanhou do seu pai. Se você não apanhou do seu pai, você imagina, por que alguém apanha do pai? Mas são conexões associativas. Tá? Elas seguem um caminho, que depois eu posso voltar por ele, eu posso ir e voltar. Quando há essa desagregação, que seria uma questão natural, já não é mais natural essa conexão, então ela não consegue se fazer. Eu falo algo para o indivíduo, mas não gera conexão nele, né? Ou gera uma representação totalmente distorcida, porque ele não tem mais acesso a essas informações e o psíquico dele não funciona mais com essa leveza e essa naturalidade. Denominou assim a doença de esquizofrenia, que seria divisão do pensamento, de cérebro dividido, mas em um sentido simbólico aqui, né? E segundo ele, não correspondia a um vazio demencial, nem mesmo a um estado residual irreversível, mas a um colapso da capacidade de estabelecer relações intersubjetivas e a uma espécie de atrofia a este nível. Colapso da capacidade de estabelecer relações intersubjetivas. O que isso significa? Mais uma coisa para você agradecer. Se você consegue realizar essas conexões intersubjetivas, agradeça por isso, porque tem gente que não consegue. Né? São pontos de motivação que eu falo isso. Não é aquele pieguismo de, eu não quero comer isso. Olha, mas tem gente na África passando fome. Não é isso. Tá? Mas são conexões para que você entre em um estado de awareness, de consciência, de que se o seu rim está funcionando agora, tem gente lá na fila do transplante que não funciona. Tá? Eu vi uma lista de órgãos no mercado negro, e se eu não me engano, o rim estava em torno de 460 mil. Porque não é só você ter a coisa, né? Você saber quem ir e tal e tal. Então, se você tem um rim para vender, os caras pagam esse rim no final do trajeto, vai valer uns 460 mil. Tá? É isso que eu estou dizendo. Se você tem 2 rins aí, você já tem R$1 milhão no teu corpo. Você já é milionário. Não importa onde você mora. Se você tem 2 pernas, aí você vai ver lá quanto em mercado negro pele, quanto é retina, quanto são essas coisas. Caríssimas. E nós temos isso aqui tudo, e às vezes falamos, eu não gosto da minha vida porque eu sou feio, eu não gosto da minha vida porque eu sou pobre, eu não gosto da minha vida porque eu não tenho amigos, enfim. É uma reflexão. O simples ato natural de fazermos conexões para conseguirmos assistir esse estudo, compreendê-lo, terminando esse estudo, desligar o computador, para algumas pessoas simplesmente não existe.
Elas estão agora esperando o momento da enfermeira trazer a medicação, vão tomar aquela medicação antipsicótica, vão ficar lá corcunda tremendo, e se alguém aparecer para visita na semana, vai ser um lucro, mas ela também nem sabe quem chegou direito, então fica por isso mesmo. Tá? É uma valorização do seu eu, né? Agradecer pela sua mente funcionar, porque sem ela a pegada é punk. É bem difícil. O Dioclésio viu essa lista também. Continuando. Sempre que uma... Ainda em nota do expositor. Sempre que uma solicitação exterior gera uma representação mental desorganizadora, as diferentes instâncias, por meio dos mecanismos de defesa que lhes são específicos, negociam entre si a reorganização a dar pulsão conflitual em causa. Neste processo, ocorre a regressão do aparelho mental ao estado de funcionamento mais capaz de lidar com a tensão em causa. Caso a tensão existente seja difusa e excessiva, cria-se um ponto de fixação patológico, entre parênteses, trauma vitalis, em torno do qual o funcionamento do eu se irá reorganizar. Neste caso, o funcionamento do indivíduo em tensão ou fora dele apresentará sempre sinais do ponto de fixação, entre parênteses. No caso deste se situar na fase precoce do seu desenvolvimento, corresponderá ao núcleo psicótico. Na esquizofrenia, o ponto de fixação patológico encontra-se no estágio mais precoce do desenvolvimento psicoafetivo do eu, o que condiciona a estruturação do eu em torno de mecanismos de defesas arcaicos. É isso. Tá? Então vamos destrinchar isso aqui. Sempre que uma solicitação exterior gera uma representação mental desorganizadora, as diferentes instâncias, id, ego, o ego ideal, o ego real, o superego, por meio dos mecanismos de defesa, negação, projeção, formação reativa, sublimação, que eles são específicos, negociam entre si a reorganização a dar pulsão conflitual em causa. Tá? Uma solicitação externa desagregadora. Então alguém fala para você, sua esposa está te traindo, seu filho sofreu um acidente, seu marido infartou. Isso é desagregador, porque a sua mente vai ter que lidar com uma informação muito pesada. Então, quando isso acontece, essas instâncias, que seriam essas que eu nomeei, para que a sua mente consiga se manter estável, elas ativam algum mecanismo de defesa, utilizam isso a seu favor. Então, você primeiro entra em negação, por exemplo. Seu marido infartou. Não, imagina, quem falou isso para você? Que hospital ele está? Esse tempo aqui é um tempo de elaboração. Eu estou na negação. O seu namorado está te traindo. Quem viu? Você tem foto aí? Com quem que ele estava? Que hora isso aconteceu? Então a pessoa ganha um tempo. Isso é automático, é natural. A sua mente sempre vai tentar te defender de uma informação externa desagregadora. Tá? Então, seja o que for. Às vezes, a criança vê uma pessoa abusando da outra e pensa, não deve estar abusando, não é possível. Será que não é o pai da criança? Será que... Porque é difícil, de repente, você está andando na rua, olha atrás de um arbusto e tem um cara abusando de uma criança. É uma informação desorganizadora. Então, primeiro você pensa, não, deve estar ajudando a criança a fazer xixi, né? Deve ser o tio dela e tal. Leva um tempo para assimilar, tá? Então, a partir do momento que isso acontece, a mente ela entra em modo de te resgatar dessa situação. Então, a solicitação exterior veio para desorganizar. As nossas instâncias psíquicas fazem um esforço, então, para reorganizar, utilizando disso mecanismos de defesa, para que nós tenhamos um espaço dessa informação e possamos trabalhá-la sem tanta proximidade. Neste processo, ocorre a regressão do aparelho mental ao estado de funcionamento mais capaz de lidar com a tensão em causa. Caso a tensão existente seja difusa e excessiva,
cria-se um ponto de fixação patológico, trauma vitalis, em torno do qual o funcionamento do eu irá se reorganizar. Então, enquanto este processo ocorre, onde que a mente vai buscar esse reforço do mecanismo de defesa? Em algum momento da minha vida, onde eu consegui lidar com algo parecido. Sendo uma tensão coerente. Tá? Estou vendo um pai bater no filho. E aí me vem na mente, eu preciso chegar com os 2 pés no peito desse cara, onde já se viu bater na criança? Mas aí o meu mecanismo de defesa joga assim, por exemplo. Não, seu pai também bateu em você, e aí você se tornou o que você é hoje, é normal, o pai dá umas chineladas, e aí eu vou, é verdade, talvez não tenha nada que me meter, vai saber o que esse menino fez, racionalizo, e aí eu não faço nada. E também não me sinto culpado por não ter feito nada. Tá? É nesse sentido. Então, onde a minha mente foi buscar recurso? Por exemplo, um homem de 50 anos de idade, vendo uma criança apanhar. Não tenho recurso para lidar com isso com 50. Ela me jogou lá na minha infância quando eu apanhava e era normal, porque meus amigos apanhavam também. Aí eu consigo lidar com a situação sem tanto problema. Tá? Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Da vista grossa que você faz, da pessoa que finge que está dormindo no ônibus para não dar o assento preferencial, daquela corridinha que você dá na faixa de pedestre, vai dar tempo. Isso tudo são movimentos que nós fazemos assim para falar, não fiz nada de errado e tal. Pode ver em briga de trânsito, os 2 sempre estão certos, porque é uma defesa. O cara bateu na minha traseira. Não, eu tenho que estar certo por algum motivo. Não, você estava muito perto. Não, eu não estava muito perto. Você que freou do nada. É sempre assim. Sempre não, vamos por 90%. Dificilmente você vai ver uma pessoa batendo o carro e falou, amigão, desculpa, eu estava errado, toma aqui meu cartão, depois nós vamos resolver isso, chama a polícia, vamos fazer o BO e me desculpa por te atrasar. Quer que eu te leve em algum lugar? Não vai rolar. É muito difícil. Por que acontece isso? Porque no momento da desagregação, eu faço esse caminho todo dia voltando do meu trabalho, nunca acontece nada. Quando um carro bate em mim, me desagrega, porque eu não estou esperando aquilo. Neste momento de desagregação, meus mecanismos de defesa irão atuar, então eu tenho que achar que o culpado é o outro e nunca eu. Beatriz Cruz também chegando aqui. Olá. Tiago, às vezes é bom esses toques para que eu me lembre de agradecer, porque nós nos esquecemos de reclamar, mas de agradecer às vezes sim. Então, se o nosso órgão está funcionando perfeitamente, já somos milionários. Porque tem bilionários que nem com todo esse dinheiro conseguem comprar um rim para si. Essa aí é uma justiça meritocrática mesmo, né? Não tem como pôr a mão nisso. É isso aí. Então vamos em frente aqui na terceira parte. Caso a tensão existente seja difusa e excessiva, cria-se um ponto de fixação patológico em torno do qual o funcionamento do eu irá se reorganizar. Neste caso, o funcionamento do indivíduo em tensão ou fora dele apresentará sempre sinais do ponto de fixação. No caso deste se situar na fase precoce do seu desenvolvimento, corresponderá ao núcleo psicótico. Na esquizofrenia, o ponto de fixação patológico encontra-se no estágio mais precoce do desenvolvimento psicoafetivo do eu, o que condiciona a estruturação do eu em torno de mecanismos de defesa arcaicos. E qual que é o ponto do desenvolvimento afetivo primário? É o narcisista. É naquela fase da criança, quando o bebê começa a ter afeto por alguém. Quando você tem um bebê que não escolhe colo, qualquer um que dá a mão ele vai, ele ainda está nesse movimento narcisista. Quando o bebê começa a falar, não quero, e só quer a mãe ou só quer o pai, ele já está começando a desenvolver afetividade. Se naquele momento ele tem uma fixação, ele tem aquilo como uma situação traumática, então aquela relação ficou adoecida. E ele, por consequência, fica adoecido. Ficando este ser adoecido nestas conexões, ele pode, por exemplo, ter muito ciúme, não estou dizendo que se transforma em esquizofrênico, tá? Mas é o narcisista, ele tem muito ciúme, eu posso sair com os meus amigos, você não, eu posso postar foto de sunga, mas você não pode postar foto de biquíni, minha mãe é só minha, meu irmão é preferido, então eu tenho que sabotá-lo, meu pai só atrapalha, então é assim, ele vai desenvolvendo um mundo assim.
onde tudo gira ao redor dele. Então, a partir do momento que o indivíduo tem que lidar com uma situação que não é possível de ser compreendida com clareza, então ele cria um ponto de fixação patológico, que é o trauma vitalis, em torno do qual o funcionamento do eu irá reorganizar. Então imagina lá nos Estados Unidos, onde tinha o World Trade Center, as torres gêmeas, e elas caíram, e aí eles construíram o Marco Zero. Tá? Então tinham duas torres lá, elas simplesmente estavam lá. Você assistia séries nos anos 90, comecinho ali do ano 2000, né? Você, sempre que tinha aquelas tomadas para mudar de cena, mostrava Manhattan, mostrava o World Trade Center, mostrava de longe ali. Você via, era natural na paisagem. De repente, no meio do horário do almoço, 2 aviões implodem aquilo tudo. De repente. É como se explodisse um Cristo Redentor aqui do nada. De repente, como que o indivíduo lida com aquilo? Eles criaram um ponto que é o trauma vitalis, que eles chamam de Marco Zero, e ao redor do Marco Zero, né, então no lugar das torres eles colocaram 2 iluminações, que durante a noite parecia que tinha o fantasma das torres ali, né, de iluminação. As pessoas foram colocando coisas em volta, flores, presentes, medalhas, fotos, virou ponto turístico, ou seja, foi se reorganizando em torno daquilo, fez de uma tragédia uma reorganização. Assim como o Japão cresceu absurdamente depois das bombas atômicas. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, a mesma coisa acontece. Fui abusado quando eu era criança. Essa marca foi desagregadora, porque era o meu pai, por exemplo. O meu pai, com quem eu saía, fazia as coisas, de repente abusou de mim. Então, a partir daquilo ali, eu tenho que me reorganizar daquele abuso. Eu não tenho mais como evitar aquele abuso. Tá? Nunca é a mesma coisa depois que foi. Tá? Então, eu crio um marco e toda vez que eu sou chamado a lidar com uma situação de tensão como aquela, eu retorno àquela situação. Se o mecanismo de defesa me fez enxergar que, na verdade, aquilo foi uma manifestação de carinho e não uma manifestação de abuso, não, meu pai fez aquilo porque ele me amava, eu vou aceitar relações abusivas. Se eu for gay, eu vou aceitar um homem que me violente. Se eu for hétero, eu vou aceitar uma mulher que me violente. Tá? Que me trate mal, porque eu vou entender que aquilo é manifestação de carinho. Fica claro isso, que é uma coisa... ela é bem simples, mas ela é profunda. Então é dali que eu me reorganizo. Porque se eu entrar em contato que meu pai me estuprou pura e limpa, secamente, eu vou ter que matar esse indivíduo, eu vou ter que cometer suicídio, eu vou ter que usar droga, eu vou ter que lidar com fúria, eu vou ter que trabalhar muito profundo para conseguir perdoar. Então eu entro em subterfúgios, nestes mecanismos que me fazem aceitar o máximo possível aquilo, e em cima naquela nova conexão, que não é uma realidade, é um campo de defesa, portanto tem um pouco de fantasia, eu me reergo. E algumas pessoas até se esquecem que isso aconteceu. A Kátia faz uma pergunta, mas assim, essas perguntas pessoais não dá para entrar, Kátia, porque tem que ter o histórico da pessoa, né? Tem que ter... É da Argentina, ela tá. Então não dá para saber por que aconteceu isso, ou como aconteceu aquilo. Eu já bati o meu carro, estava errado. No primeiro momento entrei nesse mecanismo de defesa citado, porém em seguida caí em mim, assumi o erro e ofereci ajuda para a pessoa. Aí o Cristiano compartilhando isso. Conseguiu cair em si. Mas inicialmente é muito difícil controlar esse mecanismo, né, Cristiano? A primeira coisa que nós fazemos é, peraí. A Elizabeth pergunta se a esquizofrenia pode ser hereditária. Tem mais chance sim, com certeza. Principalmente quando se trata de questões neurológicas. Esquizofrenia de conexões neurológicas que os neurônios não estão conseguindo se comunicar muito bem, então você tem uma chance sim. Quem tem esquizofrênico na família tem mais chance de repetir o quadro, como qualquer outra doença que envolva aparelho físico. Tá ok? Então vamos seguindo em frente aqui. Na esquizofrenia, o ponto de fixação patológico encontra-se no estágio mais precoce do desenvolvimento psicoafetivo do eu, o que condiciona a estruturação do eu em torno de mecanismos de defesa arcaicos. Então, assim, o que é um mecanismo de defesa arcaico?
é uma criança que pensa que tem um chip russo dentro da cabeça dela, ela está com uma espada e ela está enfrentando um dragão. É Don Quixote. Então você tem o mecanismo de defesa do esquizofrênico. Ah, tem um satélite aqui, estão mandando eu fazer tal coisa. Tem um bichinho dentro da minha cabeça. É arcaico, porque isso aí é o que uma criança falaria. Mamãe, deixa eu dormir aí porque tem um monstro embaixo da minha cama. Aí a mãe fala, tá bom. Então o esquizofrênico, ele não consegue inventar desculpas assim, ele simplesmente age. Eu me lembro de um que eu atendia no CAPS, também, 1,93 m de altura, gordão, cara de mal, estava andando na praça da matriz da cidade, viu uma mulher com um bebê, pegou o bebê e saiu correndo. Saiu correndo com o bebê, dando risada. O que ele queria? Um bebê, ele queria um bebezinho, porque a conexão dele era ele bebê. Então ele era esse grandão com cara de bravo, quando ele estava em crise, mas quando medicava ele parecia um bebezão. Qualquer coisa que você falava para ele, ele dava risada, ele fazia até as caras de bebê assim, tá? Porque é onde ficou conectado para ele. Esse é o momento onde isso aconteceu. O bebê. Ele achava que ele também era um bebê e ele estava pegando outro bebê. Mas ele é um senhor de 40 e poucos anos, 1,93 m de altura. 1,94 m, sei lá. É exatamente isso. Então nós podemos criar sim esses marco zero. Marco zero. Aqui, legal. Vou dividir isso aqui. Vitor, a Juliana coloca, Juliana Santos. Lembro que em algum estudo você disse que algo muito traumático pode ser apagado como mecanismo de defesa, mas existe a dúvida de um abuso, por exemplo. É possível se trabalhar para que essa memória volte? Como eu disse, pode ser apagado, mas você reestrutura em cima dela. Então fica apagado, mas quando você estuda os comportamentos do indivíduo em crise, você percebe que eles têm um padrão. Ah, isso aqui parece um complexo de Édipo. Ah, isso aqui parece inveja. Isso aqui parece raiva. Em que idade isso pode ter começado? E aí você acha o ponto dele. Não estou dizendo que o indivíduo vá se curar, mas dá para entender com o que você está lidando. Então, se você faz uma terapia profunda e vai amadurecendo, a sua mente começa a desbloquear essas energias, essas catexias, e a energia volta para você. E aí, com isso, as memórias vêm também. Então, você pode se lembrar de um abuso. Tem gente que acha que nunca foi abusada, mas foi, que nunca teve relações, né, homoafetivas, homossexuais, que quando são meninos chamam de troca-troca, né? Aí eu penetro você, depois você penetra eu. Não, nunca fiz isso. Aí o indivíduo vai para a terapia e descobre, olha, rapaz, eu fiz isso com meu primo. Ai, não acredito, porque agora o primo não é mais uma criança de 7 anos, é um cara de 35. E aí ele entra em choque. Aí ele fala, meu primo abusou de mim, então como é que ele vai lidar com essa realidade? Por que eu digo isso? Você pode fazer a memória voltar, mas será bom que ela volte? O indivíduo está preparado para lidar com esse retorno? Porque é pesado. Você descobrir que o seu primo, com quem você almoça de domingo, abusou de você quando você era bem criancinha, não sei se é tão fácil falar, era só criança, deixa para lá. Em alguns casos não é bem assim, não. E a pessoa vai perguntar, aconteceu isso mesmo? Não, isso é coisa da sua cabeça, nunca aconteceu, porque o outro também vai se defender. Então a sugestão dá para buscar? Dá, mas prepare o terreno para isso, porque pode ser feio o que se encontra por lá. Continuando. Ainda nota do expositor. Para Bleuer, o núcleo psicopatológico primário da esquizofrenia é o processo dissociativo. A desagregação que tal processo provoca nos setores integrativos da vida mental e relacional condiciona o aparecimento dos sinais primários da doença. Vida mental e relacional, aqui entre parênteses, inteligência, afetividade, psicomotricidade. Quais são os sinais primários da doença, segundo Bleuer? Ambivalência, alterações formais do pensamento, alterações do afeto, autismo, alterações na experiência subjetiva do self, alterações na vontade e comportamento. Estes sinais negativos ou deficitários refletem a clivagem do eu destinada a afastar do campo da consciência as representações relacionadas com o trauma vitalis.
Sinais negativos ou deficitários refletem a clivagem do eu destinada a afastar do campo da consciência as representações relacionadas com o trauma vitais. Então, na tentativa de minha mente jogar para fora isso tudo, porque isso não pode ser acessado como uma verdade, eu posso desenvolver alguns desses quadros, que são sinais primários, segundo ele. O núcleo psicopatológico primário da esquizofrenia é o processo dissociativo. Núcleo psicopatológico, ou seja, o núcleo adoecido da mente inicial da esquizofrenia é o processo dissociativo e não associativo. Então eu vou para o oposto, eu começo a me desagregar. E isso condiciona ambivalência, né? Duas forças, né? Ora eu odeio, ora eu amo, eu gosto, mas eu não gosto, eu quero, mas eu não quero. Alterações formais do pensamento, alterações do afeto, eu amo, mas eu odeio, eu não me sinto bonito, eu tô com medo. Autismo, não enxergo mais ninguém. Alterações na experiência subjetiva do self, né? Como ele interpreta subjetivamente as situações que lhe são mostradas e alterações na vontade e comportamento. Tá? Tem muitas perguntas sendo feitas aqui, algumas eu não tenho como responder pelo seguinte, as que são mais simples, taxa populacional, incidência, isso aí são perguntas fáceis, numa pesquisa rápida no Google você acha, tá? O objetivo aqui não é que nós façamos uma aula sobre esquizofrenia do ponto de vista da psicologia, estudando, porque nós não estamos aqui para isso. O objetivo é só entender o que esse autor que Joana está citando tem como forma de pensamento e onde ela quer chegar com isso para que nós possamos aprofundar. Então, essas informações aí etimológicas, sociodemográficas e diagnósticas, isso aí com uma pesquisa rápida dá para encontrar. Né? Não é necessário ficar trazendo essas taxas. Até porque isso é estatístico, né? Mas não significa tudo e significa nada. Para quem está estudando é maravilhoso, mas existe 1% de uma pessoa fugir desse quadro e desenvolver esquizofrenia aos 90 anos de idade. Então, se existe 1%, esse 1% pode ser eu. Tanto faz os outros 99%. Mas para o campo científico isso é positivo. Para nós aqui nem tanto. Continuando nota do expositor. A alteração que tal dissociação provoca na unidade do funcionamento psíquico, por sua vez, lança o paciente para seu funcionamento interior, cujo fluxo autista exprime, de forma simbólica, os complexos inconscientes inerentes ao trauma vitalis. O conjunto de sinais daqui resultantes correspondem agora aos sinais secundários da doença que Bleuler discrimina. Ideias delirantes, alterações na percepção, alucinações, alterações na personalidade, alterações da memória, alterações na fala e escrita, sintomas somáticos, sintomas catatônicos e síndromes agudas, tal como melancolia, mania, catatonia e outros estados. A alteração que essa dissociação provoca na unidade do funcionamento psíquico, por sua vez, lança o paciente para o seu funcionamento interior, cujo fluxo autista exprime de forma simbólica os complexos inconscientes inerentes ao trauma vitalis. O conjunto de sinais daqui resultantes correspondem aos sinais secundários. Então, aqueles eram sinais primários, estes já são sinais secundários, ou seja, não começa da noite para o dia necessariamente. Tá? A primeira crise pode parecer sim da noite para o dia. Eu me lembro de atender um rapaz também no CAPS que disse que era segurança de banco, trabalhava como segurança de banco, nunca teve problema, e um belo dia achou que a cabeça dele estava pegando fogo, saiu correndo de dentro do banco, tentando forçar a porta, pulou dentro do mato e ficou esfregando a cabeça na terra lá, porque imaginou que a cabeça dele estava pegando fogo. E dali para frente, nunca mais retornou ao seu estado normal, viveu medicado e em terapia. Tá? Fluxo autista exprime de forma simbólica os complexos inconscientes inerentes ao trauma vitalis. Tá? Então, eu vou me tornar, de alguma forma, novamente aquilo tudo que estava guardado.
Veja claro, então tem o trauma vitalis, foi um abuso, e aí eu entro em contato com isso. Neste momento, eu vou lá para dentro. E lá para dentro eu vejo o abusador. Só que esse abusador agora não precisa ser um abusador sexual. Pode ser o governo dos Estados Unidos me vigiando, pode ser o meu vizinho que deve estar com um copo na parede ouvindo o que eu faço, pode ser qualquer situação de abuso. Então eu começo a jogar isso tudo para fora, porque eu começo a sentir isso aqui dentro. Retorna. Né? Então vai exprimindo isso e eu viro a expressão dos meus traumas. Voltando em Joana. Clinicamente, apresenta-se sob 3 formas a esquizofrenia, consideradas clássicas, 2 pontos: hebefrenia, catatonia e paranoide. Posteriormente foi acrescentada outra, que ficou denominada como esquizofrenia simples. Ela colocou 3 vertentes da esquizofrenia, que seria hebefrenia, catatonia e paranoide. Porém, nós vamos agora mais uma nota do expositor. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é quem define a psiquiatria no mundo, abandonou a divisão da esquizofrenia em subtipos: paranoide, desorganizada, catatônica, indiferenciada e residual. Os subtipos apresentavam pouca validade e não refletiam diferenças quanto ao curso da doença ou resposta ao tratamento. A presença e falta de sintomas que estavam a ser utilizados para classificar os diferentes subtipos da esquizofrenia não foram concretos o suficiente para serem capazes de ser diagnosticados. A Associação Americana de Psicologia, que é quem escreve o DSM, também acreditava que os subtipos de esquizofrenia deveriam ser removidos, porque eles, entre aspas, não aparecem para ajudar com o fornecimento de tratamento mais bem orientados ou prever a resposta ao tratamento. O tratamento direcionado e resposta ao tratamento variam de paciente para paciente dependendo de seus sintomas. É mais vantajoso, por conseguinte, olhar para a gravidade dos sintomas quando considerando opções de tratamento. Então, este slide de Joana cai por terra, porque não é mais assim, não existe mais essas definições. Isso foi atualizado. Mas não custa também, pelo menos, saber do que se trata. Então, nota do expositor, lá no DSM-5, na parte sobre esquizofrenia, 295.90 ou F20.90, temos o seguinte. Essa é a definição científica da coisa que é utilizada pela psiquiatria de hoje. A esquizofrenia está associada a significativa disfunção social e profissional. A progressão educacional e a manutenção do emprego costumam ficar prejudicadas pela avolia ou por outras manifestações do transtorno, mesmo quando as habilidades cognitivas são suficientes para as tarefas a serem realizadas. A maior parte dos indivíduos tem empregos inferiores aos dos seus pais e a maioria, especialmente os homens, não casa ou tem contatos sociais limitados fora da família. Avolia, aqui no glossário: redução em atividades motivadas, auto-iniciadas e com uma finalidade. Então o indivíduo para de fazer coisas novas. Ou desiste muito das que já está fazendo. Essa é a definição aqui do DSM. Está associada a significativa disfunção social e profissional. Disfunção não significa total isolamento. Como eu disse, alguns se casam, tá? São poucos. A progressão educacional e a manutenção do emprego costumam ficar prejudicadas. Por quê? Porque o indivíduo não vai adiante naquilo que começa, a avolia, ou por outras manifestações do transtorno. Começa a gritar, começa a surtar, mesmo quando as habilidades cognitivas são suficientes para as tarefas a serem realizadas. E muitos são inteligentíssimos. A maior parte dos indivíduos tem empregos inferiores aos de seus pais e a maioria, especialmente os homens, não casa ou tem contatos sociais limitados fora da família. Por que não desenvolve isso? Desistindo das coisas, é natural que você não alcance um emprego melhor. E também não faça novas amizades. Seguindo no DSM, características essenciais que definem os transtornos psicóticos. Delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas, por exemplo, persecutório, de referência, somático, religioso, de grandeza.
Alucinações. Experiências semelhantes à percepção, que ocorrem sem um estímulo externo. São vívidas e claras, com toda a força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle voluntário. Aqui fica só para dar uma paradinha. No delírio, eu não tenho condição de saber que eu estou delirando, porque eu estou delirando. Na alucinação, eu tenho. Tá? Essa é uma diferença básica entre os dois. Quando uma pessoa está com febre, ou quando uma pessoa está se curando do alcoolismo, e ela começa a rodar na cama assim, não, sai daqui, mãe. Ô, mãe, dá isso aqui para mim. Ela está delirando. Na cabeça dela é uma outra realidade que está aqui. Na alucinação, eu posso estar aqui com vocês e eu fico... Gente, eu estou vendo coisas. Alguém me ajuda? Eu estou vendo coisas. Eu sei que eu estou vendo coisas, eu sei que eu estou alucinando, mas eu não tenho controle sobre isso. Tá? Então, o caso do delírio, ele é mais grave que a alucinação, porque a pessoa é tomada por completo. Pensamento, outro característica essencial que define transtorno psicótico. Pensamento ou discurso desorganizado. O indivíduo pode mudar de um tópico a outro, descarrilamento ou afrouxamento das associações. As respostas a perguntas podem ter uma relação oblíqua ou não ter relação alguma, tangencialidade. O indivíduo não consegue conectar a sua fala. Tá? Então, é pelo discurso que se observa se o pensamento está desorganizado. Você não tem como saber que uma pessoa está com o pensamento desorganizado antes dela começar a falar. Se ela não conseguir falar, porque for muda, por exemplo, pelo comportamento dela você avalia, não, essa pessoa não está fazendo coisa com coisa. Tá? Mas, de forma geral, o esquizofrênico não consegue, por isso que é descarrilamento. Começa num assunto, vai para outro, começa num assunto, outro que não tem nada a ver. Tá? Isso são características de transtorno psicótico, não só da esquizofrenia. Outra característica, comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, incluindo catatonia. Comportamento tolo e pueril até a agitação imprevisível. Os problemas podem ser observados em qualquer forma de comportamento dirigido a um objetivo, levando a dificuldades na realização das atividades cotidianas. Tá? Simplesmente não consegue fazer. Vai derrubar as coisas, vai esbarrar nas coisas, vai travar, vai ficar parado, vai agitar demais. Ele começa a ter o comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, a forma como ele se movimenta. E por último, sintomas negativos. 2 sintomas negativos são especialmente proeminentes na esquizofrenia. 2 pontos. Expressão emocional diminuída e avolia, que nós já vimos, que é a redução em atividades motivadas, auto-iniciadas e com uma finalidade. Expressão emocional diminuída, tanto para bem ou para mal, a pessoa não demonstra mais tanto as emoções, nem raiva, nem amor, nem paixão, nada, como na avolia, né? Começa a desistir de tudo ou não termina o que começa. E aí, continuando no DSM-5, pelo menos 2 sintomas devem estar presentes durante parte significativa do tempo em 1 mês ou mais, para que o diagnóstico se confirme. Pelo menos um desses sintomas deve ser a presença clara de delírios, alucinações ou discurso desorganizado. Se não tiver um desses 3, não é esquizofrenia, segundo o DSM. Tendo um desses 3, tem que ter pelo menos mais outro sintoma e ele deve estar presente boa parte do tempo por 1 mês ou mais. Então, se você teve isso num sábado e nunca mais teve, não é esquizofrenia. Se isso já está acontecendo pelo tempo todo, há 1 mês, e entre os sintomas tem delírio, alucinação ou discurso organizado, talvez seja a hora de procurar um psiquiatra. Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos também podem estar presentes. Nas situações em que ocorre remissão dos sintomas da fase ativa em 1 mês em resposta ao tratamento, o critério ainda é satisfeito se o médico avalia que eles teriam persistido na ausência de tratamento. Ou seja, não durou 1 mês porque eu fiz o tratamento, mas sem o tratamento teria continuado? Então é esquizofrenia. Tá? Porque a esquizofrenia ela é uma doença crônica. A partir do momento que a mente entra nessa desagregação, ela não vai regenerar a um ponto de falar, estou curado da esquizofrenia. Então, o indivíduo com medicação, ele pode até ter uma vida relativamente normal, mas sem a medicação, ele tem grande chance de entrar em surto.
E entrando em surto, só Deus sabe onde ele vai parar. A Divani pergunta se o esquizofrênico pode ser líder. Pode, eu conheci esquizofrênicos em clínicas que eram extremamente líderes, sob influência dos remédios, mas vez ou outra eles surtavam e aí faziam coisas assim, né? O cara era líder, conseguia ter uma coisa legal de jogar futebol, na hora de contar piada ele era um cara bom e não sei o que, mas aí ele entrava em surto, a gente achava ele comendo as próprias fezes ou jogando as fezes no espelho do banheiro. Então é complicado, né? Tem dessas coisas, assim. Ficava com saudade da mãe, quando a mãe vinha tentava matar ela, sabe? Então, mas fora desses surtos, era uma pessoa que você sentava e conversava e tinha um monte de história para contar. Mas aí, de repente, o pensamento dele ia para outro lado. Então pode, né? Mas sustentar é que é o problema. O esquizofrênico pode se tornar qualquer coisa. A dificuldade dele é de sustentar justamente por essa avolia e também por conta desses surtos. Porque a partir do momento que você está com uma pessoa que é legal, mas na primeira oportunidade joga fezes em você, você já não se aproxima tanto. Você fala, vou dar uma afastada. E aí acaba que o contato social também não existe. Por isso é difícil permanecer. Então, já que falou tanto de catatonia, mas não é mais reconhecida como uma outra parte, a catatonia no DSM, ela é definida assim, ela pode acompanhar transtornos, mas ela sozinha não é uma psicopatologia. Antes ela era. É a catatonia. Agora não, ela é um quadro que acompanha um transtorno. Um transtorno tal, com presença de catatonia, sem presença de catatonia. Mas ela por si só não é um quadro diagnóstico. Ainda no DSM, nota do expositor. A catatonia é definida pela presença de 3 ou mais de 12 características psicomotoras nos critérios diagnósticos de catatonia associada a outro transtorno mental e transtorno catatônico devido a outra condição médica. Então, ela está sempre ligada a algo prévio. A característica essencial da catatonia é uma perturbação psicomotora acentuada que pode envolver atividade motora diminuída, participação diminuída durante entrevista ou exame físico, ou atividade motora excessiva e peculiar. A apresentação clínica da catatonia pode confundir, uma vez que a perturbação psicomotora pode variar desde a ausência acentuada de resposta até a agitação acentuada. Então, o catatônico, ele é uma pessoa que ele pode chegar a um ponto de ficar assim, horas, dias, não se mexe. Tá? Inclusive, em estágio avançado, se você enfia uma agulha no indivíduo, ele não reage. É catatônico. Tá? Pode estar também se mexendo muito. Então, quer dizer, é pela questão motora. Eu lembro também que tinha um cliente catatônico nesse CAPS. CAPS tinha tudo. CAPS tem tudo. Uma escola, né, de aprendizado mesmo. E ele ficava lá parado, assim, olhando para o nada. Aí, de vez em quando, parecia uma estátua. De vez em quando ele olhava para quem estava perto dele assim. Hoje de manhã eu varri a rua. E aí ele voltava. E ele realmente varria a rua. Então a enfermeira contava que ele chegava cedinho, fazia questão de varrer a rua. Lógico, ele não dava uma varrida maravilhosa, porque ele tinha braços de tiranossauro por causa dos remédios, né? Só dava aquela fingida. Mas na cabeça dele ele varreu a rua toda. E aí ele varria a rua, guardava a vassoura, sentava lá e ficava olhando para o nada, só falando que varreu a rua de vez em quando. 1, 2, 3, 4, 5 meses fazendo isso. Tá? Estes são os 12, então, critérios. O quadro clínico da catatonia é dominado por 3 ou mais dos sintomas a seguir, que são os 12 ditos no slide anterior. 1. Estupor. Ausência de atividade psicomotora, sem relação ativa com o ambiente. 2. Catalepsia. Indução passiva de uma postura mantida contra a gravidade. Então, o indivíduo faz uma posição de super-homem e fica parado lá. Tá? Não é uma posição confortável, você vê que ele travou. Tipo o Chaves, quando assusta e fica parado e tem que jogar água no rosto dele. Quem assiste Chaves sabe o que eu estou falando. Flexibilidade séria. Séria com C para quem está no áudio. Resistência leve ao posicionamento pelo examinador. Resistência.
tá? Então, às vezes o indivíduo parece um pedaço de pau, assim, que as juntas dele não estão, ele está travado, está rígido. Mutismo, 4. Resposta verbal ausente ou muito pouca. 5. Negativismo, oposição ou resposta ausente a instruções ou a estímulos externos. 6. Postura, manutenção espontânea e ativa de uma postura contrária à gravidade. Tá? No negativismo aqui, então, a pessoa é negativa, né? Ela acha que nada vai dar certo. Não, é isso. Ela não responde a estímulos externos. 7. Maneirismo. Caricatura esquisita e circunstancial de ações normais. O indivíduo está muito acima do que ele precisa. 8. Estereotipia. Movimentos repetitivos, anormalmente frequentes e não voltados a metas. Tá? Estereotipia. Tá na cara que isso aqui é um personagem, né? Isso aqui parece um personagem. A estereotipia tá fazendo o papel de uma mulher brava, de um cara bravo, né? Então, assim, é uma estereotipia. E o maneirismo são trejeitos, assim, né? Uma coisa muito rebuscada ou muito caricata, como está colocado aqui, para fazer uma coisa simples ou que não precisaria de tudo isso. 9. Agitação. Quando não influenciada por estímulos externos. Tá? Se não tiver um estímulo externo, o indivíduo estiver agitado à toa, é um dos critérios que, somado aos outros, pode levar ao quadro de catatonia. 10. Caretas. 11. Ecolalia, imitação da fala de outra pessoa. Ecolalia é quando o irmão faz isso, né? Eu vou contar para minha mãe. Eu vou contar para minha mãe. Isso é uma ecolalia, né? Então, o catatônico costuma ficar repetindo. Não com essa vozinha tonta, mas repetindo. Ecopraxia é o 12. Imitação dos movimentos de outra pessoa. Percebam que isso aqui tudo está relacionado a questões infantis. Fazer careta, ecolalia, ecopraxia, né, o mutismo, às vezes a criança fala, não vou falar e tal. Então, quer dizer, é daí que vem essa orientação. Né? Em algum ponto da infância, aquilo ficou fixado, a pessoa retorna ali, aquilo domina a pessoa e ela manifesta aquilo para se defender de uma informação desagregadora, insuportável para o seu momento atual, e a partir daquilo ali vira um modus operandi automático. Ela simplesmente responde dessa maneira. E para fechar, mesmo não existindo, né, só título de curiosidade, no artigo Esquizofrenia Hebefrênica, de Hugo Soares, Érica Gonçalves e Jairo Júnior, nota do expositor. A esquizofrenia hebefrênica, ou hebefrenia, é uma forma de esquizofrenia caracterizada pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos. As ideias delirantes e as alucinações são fugazes e fragmentárias. O comportamento é irresponsável e imprevisível. Existem frequentemente maneirismos. O afeto é superficial e inapropriado. O pensamento é desorganizado e o discurso incoerente. Há uma tendência ao isolamento social. Deveria normalmente ser somente diagnosticada em adolescentes e em adultos jovens, tá? O radical da palavra hebefrenia, ele está relacionado a jovem. Então, a hebefrenia era uma forma de identificar esquizofrenias que aconteciam logo após a puberdade ou muito próximos da idade jovem. Tá? 18, 19, 20, 21 anos. Então, não é que seja uma doença diferente, mas era um público diferente. Tá? Então, quando se tratava de adolescentes recém-saídos da puberdade ou naquele momento, era caracterizado como hebefrenia. Tá? Então, isso foi retirado, agora existe só a esquizofrenia, e dentro da esquizofrenia você tem outras particularidades que vão se somando. Tá? Mas esses pontos que Joana colocou já não são mais reconhecidos pelo DSM. Próximo encontro, dia 29, capítulo 6.13, esquizofrenia, parte 2. Passamos 10 minutos do tempo, não gosto de passar do tempo, mas rendeu. Tá? Muita pergunta, muita coisa, como eu disse, não dá para responder tudo, porque nós entraríamos em 5, 6 encontros aí só para falar sobre esquizofrenia, e o objetivo do estudo é muito mais doutrinário, psicológico, triunfo pessoal, do que realmente a apresentação da parte teórica. Tá? Isso aqui é só um auxílio que eu coloco para... entendi. Então é disso que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então eu agradeço muito a todos vocês, todas vocês que fizeram parte desse momento.
né, aquelas pessoas que chegaram depois aqui pelo estudo, a Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido, a Joana Edivaldo pela obra cedida e as intuições. Mediunidade e esquizofrenia, como saber a diferença? Chegaremos lá, por que não? Podemos conversar mais sobre isso também, tá? Então é isso aí. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos na semana que vem, né? Semana que vem já será a quarta-feira de cinzas. Então, a vocês que celebram o carnaval, vocês que irão viajar, uma boa viagem, uma boa celebração, um bom feriado, um bom descanso. E a vocês que não celebram, um bom descanso também, né? Porque já que todo mundo está celebrando, fique em casa. Tá legal? Então é isso aí. Um grande abraço, muita paz.